Bom dia, boa tarde, boa noite. O vídeo a seguir, ele... Então eu tenho usado alguns vídeos já gravados, né? Porque, como eu já expliquei anteriormente, eu estou evitando fazer vídeos do Baruch no momento do adestramento, no momento de eu estar com ele. Isso vai ser coisas esporádicas, né? Geralmente para mostrar aí o desenvolvimento do cachorro, como é que o cachorro tá, né? Simpatizaram com o Baruch, né? Simpatizaram com o canal e estão dando ali uma olhada, né? Então, eu acho interessante por causa dessas pessoas interessadas no assunto do dog em si, tá vendo aí um pouco do cachorro uma vez ou outra. Então, esse vídeo em si, ele vai trazer uma reflexão geral a respeito de adestramento, do comportamento, de quem está adestrando e do dog. Eu quero que as pessoas entendam sobre o manejo canino, e para elas entender esse manejo canino, elas precisam aceitar que o dog ele não é um igual. Existe uma questão hierárquica e ela deve ser respeitada. Imagine vocês um filho, uma filha que não trabalha, que não paga as contas, que não contribui no lar e de repente quer ser o chefe da casa, quer ser a dona da casa, não respeita os pais, fala alto, grita, se coloca numa posição como se fosse a supridora, o mantenedor do lar, sendo que o seu pai, sua mãe que rala, que paga conta de luz, paga conta de água, traz a comida para o lar, banca o filho nos seus estudos e tantas outras coisas, sendo submisso a esse jovem, a esse rapaz ou essa moça, no contexto que eu estou dizendo. Isso seria bom para essa casa? É um relacionamento saudável, essa inversão de valores? Seria bom para esse rapaz? Seria bom para essa moça que não mantém a casa, não é supridora, ainda que contribuísse, não poderia ser assim, passar sob a autoridade dos pais, muito mais ainda sendo dependente, não tendo autonomia, autossuficiência, independência financeira, em alguns casos psicológica, para se manter sozinho. Então, é isso que os vídeos que eu publico e as informações que eu trago no manejo do dog falam, de não inverter o papel. Quem mantém o cachorro, quem alimenta o cachorro, quem dá as condições do cachorro ser saudável é o dono. Não é o cachorro, não é o dog que é o supridor, que é o mantenedor do lar. Então ele não pode se colocar numa posição de liderança. O dono ele não pode permitir que o dog fique nessa posição de liderança. Mas quando a pessoa ela tem um vazio emocional, um vazio sentimental, ela tem um vazio familiar dentro da sua alma, então muitas vezes ela se sujeita a até um animal. Tem pessoas que se sujeitam a uma pessoa errada, sentimentalmente, a uma pessoa mau caráter. A pessoa está tão carente emocional que ela se sujeita a uma pessoa que só trouxe prejuízo para ela mesma ou para ele. E a pessoa muitas vezes está tão vazia emocionalmente, sentimentalmente, psicologicamente, espiritualmente, que a pessoa acaba se sujeitando a um animal. Então não é um animal que está precisando daquele carinho, daquele afeto, é a própria pessoa. Então não é interessante para o dog e nem para a própria pessoa transferir esse peso para o animal. Às vezes nem o outro ser humano suporta uma carga emocional, uma carga sentimental tão grande, é um fardo muito pesado. Então é um fardo muito pesado para o animal, essa carga dele assumir a liderança, sendo que ele não é o mantenedor
daquele lar, daquela casa, daquela família. Então, quem tem que assumir essa carga é essa própria pessoa. E o vídeo também fala que se você não estiver aguentando essa carga, se esse vazio emocional e sentimental está muito grande, tem um que pode te ajudar. Tem um que pode assumir a sua carga. Na realidade, ele até tomou sobre si essa carga. Mas você tem que crer. Este é o Cristo. Ele tomou sobre si as nossas dores. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Mas isso só tem efeito para quem se submete ao domínio de Deus, no arrependimento, na conversão de Cristo como único Senhor e Salvador. Eu estava assistindo um vídeo de um adestrador, 35 minutos, o que ele estava ensinando sobre agressão de dog. E nos comentários alguém colocou que o vídeo estava muito longo. 35 minutos era muito tempo, que ele não ia direto ao assunto. E eu fiquei meditando sobre aquilo, como é que a pessoa ela não tem paciência ou tempo para assistir um vídeo de 35 minutos e quer entender sobre adestramento, quer adestrar um dog. Ou quer ter uma atitude a qual o dog venha se submeter àquilo que é bom para você, para sua casa, para os vizinhos, enfim, para todos. Você não educa um filho em 35 minutos. Educação, ela não é assim. Então a pessoa achando muito, 35 minutos de um vídeo. E para algo que geralmente é um condicionamento aí para a vida inteira. Então o adestramento é um condicionamento para a vida inteira. Então, se a pessoa não tem psicológico para 35 minutos de uma aula teórica, como é que ela vai ter a prática da teoria no dia a dia? Se ela não tem tempo para ver um vídeo de 35 minutos, como é que ela vai ter tempo então para passar tempo com o cachorro e adestrar o cachorro? Então você vê que essa questão, tanto de ter filho, de ter família, parece que não é para todos. E essa questão de ter dog e ter um dog adestrado, né, também não é para todos. Você pode pegar um dog lá do canil, com o melhor adestrador. Você vai ter que continuar fazendo o trabalho que ele fez lá, senão você perde todo o adestramento que foi feito, o dinheiro, o tempo. Então, adestramento com dog tem que geralmente ser presencial. Tem que ser todo dia, entendendo? Seja onde o dog estiver, você tem que estar ali condicionando o dog a estar obedecendo aquilo que foi condicionado. Ele seguir a sua liderança e seguir o seu domínio. E algumas pessoas não conseguem compreender nem isso, não conseguem compreender a teoria do adestramento, como é que vai conseguir levar o dog a se submeter ao domínio de si mesmo. Se a pessoa não consegue se organizar dentro de si para poder adestrar um dog, para ler, para estudar, para meditar num vídeo de 35 minutos, onde a pessoa achou muito, a pessoa queria assim, tudo muito rápido. Então esse é o contexto que a gente vive hoje, né? Então se realmente você tem interesse de ter um dog, de adestrar um dog, reflita se você tem condicionamento psicológico. Não adianta você querer passar uma coisa que você não tem. Não adianta que você querer passar um domínio que você não tem. Não adianta você querer passar uma temperança que você não tem. Não adianta passar um equilíbrio que você não tem. Não adianta você querer transferir para o cachorro o seu vazio emocional, como se o dog fosse suprir o seu vazio emocional, como se o dog fosse suprir a sua carência sentimental, emocional. Não, o dog não foi feito para isso. Você olha ali na Bíblia, Adão estava cercado de animais e um bom convívio com os animais, mas ainda assim ele sentia só. Então não era o elefante, não era o leão, não era o jacaré, não era a borboleta, não era nenhum animal ali que ia suprir a sua carência. Era uma companheira. Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só. Então existe partes do íntimo de cada um que é suprido com
companheiro é um companheiro. Tem coisas que é suprido com a presença de Deus. E ele tinha a presença de Deus ali, mas ele ainda estava só. Faltava alguém semelhante a ele. Então, o cachorro não é semelhante a gente. As pessoas querem fazer o animal se tornar um semelhante ao ser humano. E acaba ela se tornando o animal da relação. E o animal como se fosse o humano. Então, essa inversão de valores aí, num bom vínculo com o animal, é necessário que a pessoa tenha esse entendimento psicológico. E, sobretudo, espiritual. Falou, espero que tenham gostado. Entenda outro ponto, né? É quando a pessoa ela endeusa o cachorro, né? Ela coloca o cachorro como o centro das atenções, quando o centro das atenções deve ser o próprio dono, né? Então, quando a pessoa endeusa o cachorro demais, como se fosse aquele namorado, aquela namorada que ela gostaria, que ele gostaria de ter, para estar do lado ali, fazendo carinho, assistindo um filme, passeando, ou o pai, né, que gostaria de ter, ou a mãe. Então, quando a pessoa transfere esse tipo de sentimento, esse tipo de exaltação emocional para o cachorro, isso também contribui para um mau relacionamento, né? Não é saudável para o dog ele estar numa posição de liderança, né, emocional e sentimental sobre o seu dono. Deus não criou os animais para ter domínio sobre o homem. Deus criou para que os homens tivessem domínio sobre os animais. Mas para que esse domínio seja exercido, né, e o animal submeta ao domínio do homem, é necessário que esse homem ele domine a si mesmo, né, que essa pessoa tenha um autodomínio, um equilíbrio emocional, um equilíbrio sentimental, para não transmitir as suas debilidades emocionais, sentimentais, afetivas para o dog. Isso prejudica o dog. Isso não é saudável ao dog estar numa posição como que de Deus, né? Como de líder, como de humano. Então existe a questão da humanização, que geralmente os adestradores eles colocam como algo negativo, e nesse ponto eles são unânimes, e existe esse ponto de endeusar o cachorro, né? Como o cachorro é aquele que supre, né, as suas carências emocionais, é aquele que supre as suas carências afetivas. E uma pessoa ela tendo esse tipo de pensamento, de raciocínio, ela não vai conseguir aplicar as técnicas necessárias de adestramento do dog, porque ela sempre vai estar vendo ali que como se fosse maus tratos, né? Ela vai estar colocando como se fosse maus tratos. Coitado do bichinho, coitado, né, do cachorro, né? E nessa que ela vai ter nessa autopiedade do animal, na realidade uma autopiedade de si mesmo, isso pode gerar futuramente um cachorro que ele é agressivo. Porque vai ter um momento que você vai ter que colocar o cachorro como cachorro. Vai ter um momento que você vai ter que limitar esse cachorro por alguma circunstância. E nessa hora, o cachorro ele não vai querer se submeter. Por quê? Porque ele foi humanizado, ele foi endeusado. É aí onde surge as futuras agressões, onde a pessoa menos espera. Ela acha que o cachorro vai retribuir toda aquela humanização, toda aquela idolatria, vamos assim dizer, que algumas pessoas têm idolatria pelo seu animal, as pessoas se inferiorizam em relação ao animal, as pessoas colocam o animal acima de si mesmo. Por quê? Porque elas estão colocando aquela área sentimental, aquela área emocional delas acima delas mesmas. Elas gostariam de ter um relacionamento com uma pessoa sentimental, paterna, materna, né? Onde ela tivesse um retorno de carinho, um retorno de atenção. Então ela trabalha no cachorro, ela age com o cachorro esperando esse tipo de retribuição, esse tipo de retorno que muitas vezes não. Então ele saindo ali da sua característica, porque o próprio dono o condicionou a ele ser dessa maneira. Então existem algumas fatalidades, né, entre animais e seres humanos, né, até cachorro de pequeno porte, de desfigurar o rosto dos seus donos, né? Vai fazer uma serva, vai abraçar o cachorro, onde o cachorro ele não quer aquela situação, e a maneira do cachorro falar que não quer muitas vezes já rosnando,
mordendo, atacando, e a pessoa não percebendo que o cachorro ele está tendo algumas atitudes de dominância e ainda incentivada, né, condicionada pelo seu dono, por essa humanização, endeusação, vamos assim dizer, né, também, do dog, e por não estar percebendo, né, esses sinais de dominância no cachorro, nos mínimos detalhes, por não estudar, por não se informar, né, então aí vem essas fatalidades. Aí depois o que acontece, né? Que algumas são até irreversíveis, aí não quer mais o animal, não quer mais o cachorro. É como se está se relacionando com a pessoa e de repente a pessoa faz algo que não gosta, né? A pessoa como trair, né? E depois não quer mais falar com a pessoa, não quer ver mais aquela pessoa, porque está levando o relacionamento, o seu vínculo com o animal num contexto humano, né? Num contexto de endeusamento do animal, né? Então, colocando o dog lá em cima. Então, geralmente, pessoas assim muito carentes, elas colocam a sua vida sentimental, a sua vida emocional, acima de todas as outras coisas, né? Então, tudo que ela vai fazer é nesse contexto de carência emocional e sentimental. E, às vezes, é até injusto, né, com o animal em si, toda aquela carga emocional, toda aquela carga sentimental. Então, é interessante que a pessoa que tem interesse de ter um bom vínculo com o seu animal, no caso o dog, principalmente dog de guarda, né? Um dog ainda que tem uma dominância acentuada, é interessante evitar esse tipo de comportamento em relação ao cachorro. E saber que o único que pode suprir as nossas carências emocionais, sentimentais, o único que pode suprir o nosso vazio paterno, materno, nos nossos relacionamentos que não foram assim algo bom, né? Às vezes faltou um pai presente, uma mãe, às vezes um namorado, um esposo, uma esposa foi infiel, às vezes um filho foi ingrato, uma filha. Então, esses vazios da nossa emoção, do nosso sentimento, só tem um que pode realmente preencher, e esse é o Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo nos preenchendo por dentro, é necessário aí o arrependimento e a conversão dos pecados, na confissão de Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Só o Criador pode nos suprir como seres humanos. Um animal ele não pode suprir a nossa carência humana. Por quê? Porque ele é um animal. Agora, Deus, que criou o homem e os animais, ele pode suprir as nossas carências. E uma vez as nossas carências sendo supridas, essa pessoa ela vai conseguir ter um melhor vínculo com o seu animal. Vai saber quando ou não dar carinho. A dosagem necessária, né, para ter um bom relacionamento com o seu dog. E levar ele a ter um comportamento cada vez melhor e manter esse comportamento. Porque não é só levar o cachorro a ter um bom comportamento, mas o principal é manter esse dog com esse bom comportamento, com essa boa educação. Mas para isso acontecer, em alguns casos, algumas pessoas elas precisam estar resolvidas com elas mesmas, com o seu próprio interior e com seu Criador. Fiquem com Deus e boa meditação das coisas do alto.
Canta alegremente, ó estéreo que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes, te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do ópio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade, que é desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Por isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não mais mirarei mais contra ti, nem te repreenderei. Porque as montanhas se desviarão e os outreiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará. Diz o Senhor que se compadece de ti, ó oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada. Eis que eu porei as tuas pedras com todo ornamento e te fundarei sobre as safiras, e as tuas janelas farei cristalinas e as tuas portas de rubi, e todos os teus termos de pedras aprazíveis, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada e estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão vir a juntar-se, mas não serão por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Feche seus olhos e converse com Deus para encontrar a paz. E pense em tudo aquilo que aconteceu, no que deixou pra trás. Um sentimento que não quer se calar, é o que te faz amar. Nos dias de sol ou de tempestade, sempre irá sentir que o amor é o que te faz ser mais feliz, sorrir. O amor, em qualquer forma, é o que te faz viver. Mesmo quando você não espera, ele pode transformar dor em alegria, uma noite em dia, basta acreditar. Saber que existe algo que é bem maior aqui dentro de nós. Acreditar na luz que guia você
em tudo que se faz. É dar valor àqueles que você ama, mesmo quando lhe deixarem pra trás. Ouça a voz que te faz refletir e saiba que eu mesmo assim vou estar aqui. O amor é o que te faz ser mais feliz, sorrir. O amor em qualquer forma é o que te faz viver. Mesmo quando você não espera, ele pode transformar dor e alegria, uma noite em dia, basta acreditar. Em seus dias de vitória, o amor sempre vai estar. Nos corações mais tristes, ele também estará. E tudo aquilo que sente é uma forma de amar. Mesmo que seja apenas um vazio, verá que ainda assim pode existir. O amor é o que te faz ser mais feliz, sorrir. O amor em qualquer forma é o que te faz viver. Mesmo quando você não espera, ele pode transformar dor e alegria, uma noite em dia, basta acreditar. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o único filho dele para morrer por nós. Ali mostra que Deus ele se lembrou da gente. Então, todas as vezes que você se sentir solitário, solitária, esquecido, esquecida, lembra que tem um Deus que lembra de você, que lembrou de você. Mas a questão é que nós não nos lembramos de Deus. Nós buscamos nos consolar através das coisas desta vida. A gente busca às vezes se consolar através de um relacionamento. A gente busca às vezes se consolar através de coisas materiais, de entretenimento, de distrações. Quando o único que realmente pode consolar-nos nas nossas solidões afetivas, emocionais, familiares, é Deus, com a sua presença. Ele é o único que pode suprir a nossa falta de alguma coisa ou de alguém. Existem áreas na nossa vida que elas são supridas com coisas materiais. As necessidades do dia a dia, elas são supridas com as demais coisas. Mas, ainda que tenhamos as demais coisas, elas não podem consolar aquilo que só cabe a Deus. A eternidade que está dentro de todos nós. Dentro de todos nós há uma eternidade. E coisas passageiras, coisas momentâneas, coisas terrenas não podem suprir aquilo que é eterno. Nós temos um espírito, nós temos uma alma que está repleta de eternidade. E o único que pode suprir a eternidade do nosso vazio é o próprio Pai da eternidade, aquele que criou a eternidade. Então Deus, ele pode suprir a nossa eternidade com seu amor. E para ter essa eternidade suprida, é necessário ter Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Porque a única maneira de ter o Espírito Consolador, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é tendo Cristo como único Senhor e Salvador. As únicas pessoas que têm o Espírito Santo como Consolador, ajudador, é os que têm Cristo como único Senhor e Salvador. É uma das ordens que o Espírito Santo tem, é de consolar os discípulos de Cristo. O Espírito Santo ele não veio para consolar quem não quer Cristo.
O próprio Cristo, como único Senhor e Salvador da nossa alma, é um consolo. E não somente um consolo aqui terreno, mas um consolo eterno. Porque existe uma eternidade com Deus ou sem Deus. Com Deus é um consolo eterno. Sem Deus é uma aflição, é uma angústia eterna, que não tem fim. Então, existe um consolo eterno e existe uma aflição eterna. E o consolo eterno está em Cristo, como único Senhor e Salvador da alma. E a aflição eterna está em negar Cristo como único Senhor e Salvador. Então, este é o domínio do reino e da justiça de Deus. Quando a Bíblia diz buscai o reino e a justiça de Deus em primeiro lugar, ali está falando de se arrepender e de se converter dos pecados e das iniquidades, confiando em Cristo como único Senhor e Salvador. Quando a pessoa tem essa atitude, a pessoa toma essa atitude, ela se liberta do domínio do que está no mundo. Ela se liberta do domínio mundano. Ela se liberta do domínio terreno. Ela se liberta da velha natureza voltada para as coisas da terra. Porque a natureza terrena, ela é voltada para o terreno. A natureza carnal é voltada para a carne. Mas a nova natureza espiritual é voltada para o reino e para a justiça de Deus. É voltado para as coisas espirituais. Então a natureza celeste é voltada para as coisas celestes. E para se receber essa nova natureza, para receber a restauração do domínio de Deus, é necessário o arrependimento e a conversão dos pecados e das iniquidades em Cristo, como único Senhor e Salvador da alma. Boa meditação das coisas do Senhor. Fiquem com Deus. Será saudável para uma casa, para uma família, onde os pais eles são submissos aos seus filhos? É saudável um pai, uma mãe criar um filho sem limites, não colocando limites, ao ponto desses filhos se acharem os donos da casa, onde não trabalham, onde são dependentes financeiramente, onde não tem uma estrutura de dependência, de autossuficiência, onde não tem uma maturidade psicológica para sustentar um lar, uma família, e se colocando acima dos seus pais. Um jovem, ele criado nesse contexto, um rapaz, uma moça, criado nesse contexto de super proteção, com certeza lá na frente vai dar problema nos seus relacionamentos com as pessoas, no serviço, no trabalho, em uma congregação, consigo mesmo. Jovens onde seus pais não colocaram limites, onde eles não aceitaram limites. Então a pessoa não tem nenhuma estrutura psicológica, financeira, mas se coloca como o mantenedor, o supridor do lar. E ali os seus pais vão sendo subjugados por aquela dominância. Porque em algum ponto da formação do caráter daquele jovem, daquela moça, se deixou dominar. Perdeu o controle da situação. Quando um jovem, um rapaz,
quando um filho, uma filha chega a não respeitar os seus pais e permanecer não respeitando, não foi ali naquele momento. Aquilo ali já foi dando lugar. Os pais, a mãe, já foi dando lugar. Não foi limitando certas situações. Quando chegou lá na frente do caminho, não teve a tolerância em certas situações, em certos comportamentos. Hoje eu acordei sentindo seu perfume no ar. Tem alguns lares que são assim. Foi tão diferente, de um jeito que nem dá pra explicar. Mas quem Eu já sabia. Com pais submissos. E tem uma parte no adestramento do dog essencial para um bom convívio, um bom vínculo, um bom relacionamento com o dog, não deixar isso acontecer. Isso não é saudável para os jovens. Isso não é saudável para a família, a inversão de valores. Então, esse tipo de relacionamento, esse tipo de vínculo, também não é saudável para o dog. Você colocar no dog, permitir que o dog fique numa posição de liderança, onde ele não traz a comida, ele não banca a casa, ele não banca os custos. E o dog não tem psicológico para liderar um ser humano. Ele não tem estrutura, nem física, nem exterior, nem interior, para estar liderando uma família. Então, porque na realidade é a pessoa que coloca o dog naquela situação. Porque o melhor para o dog é ele ser submisso, ele ser liderado, ele ser cuidado. Porque é o ser humano que alimenta o dog, é você que cuida dele, é você que alimenta, é você que dá banho e tantas outras coisas. Mas você não vai passar isso para o dog como você passaria para um ser humano. Você vai ter que entender o mundo canino, a psicologia canina, e aplicar técnicas onde o dog venha permanecer submisso aos seus cuidados e à sua liderança. Agora, se você não tem liderança, se você não tem domínio do que está sendo dito aqui para poder compreender, o animal, no seu instinto animal, vai tomar a liderança da casa. Como filhos, alguns filhos tomam a liderança da casa, mesmo não trabalhando, mesmo não mantendo a casa, mesmo não suprindo as necessidades do lar, mesmo não tendo psicológico. Então isso aí não faz bem para esse jovem, para esse rapaz, para essa moça. Permiti-lo estar numa posição de autoridade e dominância, sendo que não tem condição nem interior, nem exterior, nem financeira, nem psicológica para estar liderando um lar, para estar conduzindo uma família. Então, o vídeo em si é sobre isso. As recomendações de adestramento são sobre isso. Existe uma posição hierárquica e essa posição hierárquica ela deve ser mantida nos padrões corretos. Um filho que sabe o seu lugar, uma filha que sabe o seu lugar, um pai que sabe o seu lugar, uma mãe que sabe o seu lugar, é uma casa mais feliz. Eles vivem em uma harmonia.
Essa é a vontade de Deus. Deus ele criou o homem. Depois Deus criou a mulher. E depois veio os filhos. Há uma hierarquia aí. Primeiro veio o homem, depois a mulher, depois os filhos. Então Deus não criou o filho para depois criar a mãe, para depois criar o pai. Então existe uma hierarquia a ser respeitada. Quando Deus criou os animais, Deus não havia criado os homens. Certo? Certo. Mas então, assim, então os animais estão numa posição superior ao homem, porque os animais vieram primeiro. Mas os animais são imagens e semelhanças de Deus, porque quem vem primeiro, os animais ou Deus? Então Deus fez alguém à sua imagem, à sua semelhança. Então Deus já criou Adão superior aos animais. Porque animais não foi feito imagem e semelhança. Deus não igualou os animais a si mesmo. Deus não deu essa autoridade aos animais, mas Deus deu a Adão. E de Adão surgiu Eva. E de Adão e Eva surgiu os filhos. Então o homem tem uma reverência para com Deus, a sua esposa ao seu marido e os filhos aos seus pais. E toda a criação sujeita à família. Este foi e ainda é o plano de Deus, que foi quebrado pelo pecado. O pecado ele trouxe uma inversão de valores. É o pecado que traz a inversão de valores. Mas Cristo é aquele que veio quebrar essa inversão de valores. Cristo veio restaurar os valores perdidos. Cristo veio organizar os valores no seu devido lugar. E quem deve estar priorizado em nossas vidas, em primeiro lugar, é o seu reino e a sua justiça. É a vontade de Deus que deve estar em primeiro lugar. Não é a vontade do homem, não é a vontade do marido, não é a vontade da esposa, não é a vontade dos filhos, não é a vontade do mundo. É a sua vontade. Quando as coisas estão fora do lugar, existe uma desorganização e toda desorganização tem sua consequência. Quando uma casa não tem um homem guiado por Deus, geralmente essa casa está guiada pelo mundo, pelo que está no mundo, por Satanás. Quando o homem ele não exerce a sua autoridade, geralmente quem exerce é a mulher. E geralmente quando é a mulher que está liderando a casa, na realidade quem está liderando é os filhos. E quando os filhos estão liderando a casa, na realidade quem está liderando é o mundo. E quando o mundo está liderando a casa, na realidade quem está liderando é Satanás. Essa inversão de valores, essa desorganização é uma organização para Satanás. Porque Satanás sabe que o homem não estando na direção de Deus, a mulher não estando na direção de Deus, os filhos não estando na direção de Deus, ele sabe quem vai estar reinando naquele lar é o mundo. O sistema mundano de amor ao dinheiro, de amor a glórias, honras e louvores humanos. E nessa glória e honra de louvores humanos, Satanás tem o seu domínio sobre o jovem, sobre o filho, sobre a mulher, sobre o homem. Quando o homem se volta para Deus em Cristo como seu único Senhor e Salvador, que ele recebe a restauração do domínio de si mesmo, e ele passa a governar sua própria vida em Deus, mediante a vontade de Deus, e a mulher se volta, e os filhos se voltam
a organização espiritual, no mundo espiritual, volta a reinar. E essa organização espiritual que volta a reinar neste lar é a vontade de Deus. Então o homem submetendo a sua palavra, a palavra de Deus, a mulher ajudando o homem na sua missão para com Deus, e os filhos ajudando seus pais em sua missão na vontade de Deus. Deus deu uma missão para Adão de cuidar de toda a terra, de cuidar de toda aquela prosperidade. A mulher é aquela que auxilia o homem nessa administração, e os filhos contribuem com essa liderança dos seus pais. Vai chegar um ponto que esse filho e essa filha, eles vão ter o seu próprio lar e vão continuar crescendo e multiplicando e prosperando. Essa foi e é a vontade de Deus para a família. Quando foge desse padrão hierárquico determinado por Deus, surgem-se os problemas. Então Deus criou a família, o homem, a mulher, os filhos, para dominar toda a terra, inclusive os animais. E quando isso se inverte, os papéis se invertem, ocorrem as fatalidades, as tragédias. Por isso que o mundo é cheio de tragédias e cheio de fatalidade, por causa da inversão de valores, pela falta do domínio do reino e da justiça de Deus no lar, na família, onde a gente vive um contexto que agora até animais, no caso do dog, ele tem a liderança de uma casa, ele tem uma liderança de uma família, onde o seu dono, que paga a ração, que mantém a casa, é o seu empregado. Onde os filhos que mandam nos pais, e os pais obedecem. Onde as mulheres que são a cabeça do lar, e o homem é o submisso. E quando é uma casa onde não tem um homem, que a mulher tem que tomar a frente do lar, quando ela está sem o domínio de Deus, quem domina é os filhos. Todo lar onde a mulher ela é chefe da casa, na realidade quem está mandando é os filhos. Porque ela tem aquela super proteção. Então tudo que ela faz, ela trabalha para mimar os seus filhos. Raras exceções, dá mais nos dias atuais. Então a gente vê uma juventude inteira mimada, porque se deixaram seus pais serem dominados pelo mimo dos seus filhos. É isso que não pode acontecer em relação ao dog. A gente não pode ser dominado pelos mimos do dog. Então, os vídeos que foram publicados, que têm sido publicados, eles têm como fundamento em si este assunto. A pessoa buscar ter o domínio da situação. E isso não é pela emoção e nem pelo sentimento, é com a inteligência. Então, a sua inteligência é a sua maior força. A sua inteligência é a sua maior arma. Você não pode perder para um animal a sua posição de líder, porque o animal não tem a inteligência que você tem. Você não pode perder sua liderança para os seus filhos, porque eles não têm a estrutura que você tem. O dia que eles tiverem a estrutura que você tem, ele vai viver a vida dela, ela vai viver a vida dela, vai ter a família dela. A Bíblia fala que o homem ele vai se unir com sua mulher, ele sai da dominância dos seus pais, nesse contexto, e ele vai ter sua própria família. Ela sai da liderança dos seus pais e vai viver a sua própria família.
E assim sucessivamente. Mas enquanto estiver ali naquele teto, tem que estar sobre a hierarquia do domínio da palavra de Deus, como ela é. Saiu deste padrão, problemas surgirão, e são fatos aí na sociedade para quem quiser ou não quiser ver. Porque as tragédias familiares, as tragédias nesse mundo, tá tão nítida hoje, por falta do reino e da justiça de Deus, de priorizar Deus, tá tão nítida a destruição, né, da família, do mundo, dos relacionamentos, tá tão nítida que até o cego tá vendo e o surdo tá ouvindo. Fiquem com Deus e boa meditação das coisas do Senhor. E se na sua casa, no seu convívio com a sua família, no seu relacionamento com o marido, com a esposa, com filhos, existe algo semelhante ao que foi dito aqui, eu quero te dizer que Cristo é aquele que pode restaurar o seu lar. É aquele que pode restaurar a sua casa. Porque é da vontade de Deus casas restauradas, dominadas pelo seu Espírito, onde a bênção de Deus é que reina. Amém. Fiquem com Deus. A chave da vitória é a oração. Não adianta lutar com as próprias mãos. Você precisa acreditar que a vitória virá.
teu amor. Yeah, yeah. Então clame ao Pai, Ele irá socorrer. Clame ao Filho, Ele vai te proteger. Espírito Santo, venha me acolher com teu poder, com teu amor, com teu amor. Sem palavra posso tropeçar, sem palavra posso desviar do caminho da verdade de Jesus. Com a palavra posso te pegar, com a palavra posso te entender. Na verdade posso até me dar melhor. E para melhorar, devemos sempre orar. Agradecer a Deus é por Ele estar aqui. E para suportar, devemos exortar. Viu, viu, na palavra de Deus é assim que nunca, nunca passará. Pois nunca passará. Vem, meu Deus. Na palavra tem moderação, na palavra tem compreensão, pra entender a verdadeira lei do amor. Com a palavra posso te pegar, com a palavra posso te entender, pois na verdade posso até me dar melhor. E para melhorar, devemos sempre orar. Agradecer a Deus é por Ele estar aqui. E para suportar, devemos exortar. Viu, viu, na palavra de Deus é que nunca, nunca passará. Pois nunca passará. Vem, meu Deus. Oh, aleluia. Oh, Lord, oh, Lord, oh. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.